Ao contrário do que muita gente pensa, a Revolução de 30 ela não aconteceu só por conta da crise na sucessão presidencial quando o presidente era o Washington Luiz. Esse cenário ele foi se desenhando muito antes, principalmente a partir dos anos de 1921, na década de 20. Pensa pra você ver, aquela elite política que mesmo com as suas diferenças tinha feito o golpe militar de 1889 e começado a República, em grande parte morreu e começou a surgir novos nomes. E esses nomes, eles não tinham grandes articuladores nos bastidores, como o Pinheiro Machado, que fazia meio que um sistema oligárquico poder funcionar de maneira mais eficiente, e tinham novos anseios, novas demandas, novas disputas. Era algo menos coeso, e algo menos coeso tende a ser menos duradouro e menos forte. Além disso, o modelo liberal estava em crise, a democracia liberal estava sendo questionada por todo mundo, principalmente na Europa, onde a gente viu a ascensão do fascismo, e a ascensão também dos movimentos comunistas ao redor do mundo, tendo maior triunfo na Rússia. Então, a ideia de um liberalismo, de uma globalização, estava em crise e cresceu aí o movimento nacionalista, uma nova visão de sociedade, uma nova participação do Estado, uma nova concepção das classes. E a crise de 1929 foi considerado o apogeu disso, porque independente da explicação de fato, a narrativa que vigorou é que foi uma crise causada pelo liberalismo econômico que promoveu a superprodução. Essa mudança de mentalidade fez surgir no Brasil também dois movimentos muito importantes, que foi o tenentismo, que foi um movimento principalmente das classes mais baixas do exército, das patentes mais baixas, que reivindicavam o melhor tratamento dentro do exército, mas uma participação ativa dos militares na política, porque antes isso era muito mal visto, os militares participarem, e depois da chamada República da Espada, quando Floriano Peixoto sai, os militares vão sendo colocados um pouco de escanteio, e é o tempo dos bacharéis, onde os civis, principalmente ligados ao direito, à elite do café, vão direcionando o Brasil. E a narrativa tenentista é de que esses políticos, eles simplesmente tomaram, aparelharam o Estado brasileiro e estavam levando o país ao caos, que precisaria do movimento nacionalista que colocasse a pátria acima de tudo, e eles enxergavam na figura dos militares os únicos capazes de direcionarem esse progresso. E aí é uma forte influência do pensamento positivista e também de novas ideias que surgem nesse chamado tenentismo. A partir de 1821, 1822, a gente começa a ter uma grande quantidade de revoltas, de rebeliões, sejam elas armadas ou simplesmente políticas, disputas muito intensas que vão questionar aquela ordem que antes era vigente. Começa a gerar esse cenário caótico. Tanto que a própria Revolução de 30 vai contar com a participação dos próprios tenentistas, e algumas influências do tenentismo, como eu citei o positivismo, foi uma das grandes influências do Getúlio Vargas, que vai ser ali o grande líder do movimento de 30. Fora isso, do lado mais à esquerda, vamos dizer assim, tinham os chamados movimentos operários, que cresceram de maneira muito significativa no Brasil, questionando o tratamento que eles recebiam na fábrica, pedindo por maiores direitos trabalhistas, mas também alguns desses movimentos foram aliados, foram impulsionados ou em alguma medida aproveitados por partidos que eram de um segmento mais anarquista, ideológico ou comunista, e daí proporcionou também o crescimento dessas ideologias. Agora, você mistura esse cenário caótico com essas sequências de crise econômica, com tudo que eu citei anteriormente, com algumas disputas entre os barões do café e as oligarquias, e você tem quase que um cenário desenhado para que alguma coisa acontecesse. Não que fosse previsível, mas essa demanda por uma ruptura, ela começou a se tornar cada vez mais forte. O episódio da sucessão do Washington Luiz foi quando dá o estalo que essa coisa em si precisasse. O que aconteceu? A relação entre São Paulo e Minas Gerais previa que o Washington Luiz fosse indicar um sucessor presidencial que fosse conversado pelas duas oligarquias. O Washington Luiz acaba não fazendo isso e indica um outro paulista, que era o líder do Congresso no governo, para a sucessão, para seu presidente, que é o Júlio Prestes. Minas Gerais se sente traído e começa a formar uma aliança de oposição, é a chamada Aliança Liberal.
Essa aliança vai ter os dois principais apoiadores, a Paraíba e o Rio Grande do Sul. Como Minas Gerais não queria lançar um candidato da própria Minas, pegou justamente o nome desses dois estados. Então, para presidente, seria o Getúlio Vargas, que era o presidente, era como era chamado o governador do Rio Grande do Sul, e o João Pessoa como vice. Esses dois candidatos foram para a corrida eleitoral. A corrida eleitoral simplesmente tomou os jornais, tomou a imprensa, tomou as ruas. Foi um movimento muito polarizado, foi uma verdadeira disputa, mas no final o Júlio Prestes ganhou. Algumas pessoas da Aliança Liberal questionaram e falaram que ali havia fraude. Porém, os principais líderes, como o próprio Getúlio Vargas, o Borges de Medeiros, que era mentor do Getúlio Vargas, assumiram a derrota e reconheceram Júlio Prestes como o candidato. A coisa mudou de vez depois que o cenário das acusações de fraude começaram a ficar mais forte, mas a morte do João Pessoa. O João Pessoa ele foi assassinado. E ele foi assassinado numa disputa pessoal, interna. Não tinha a ver com essa disputa federal. Só que a narrativa daquela ala da Aliança Liberal que defendia um golpe armado, que defendia a revolução nas ruas, começou a falar que, na verdade, o assassinato do João Pessoa foi a mando e a pedido do próprio Júlio Prestes. E daí a narrativa foi tão repetida até o ponto que foi considerada verdade. A força desse grupo começou a crescer na Aliança Liberal. Algumas pessoas na rua começaram a defender de uma coisa mais enérgica, uma movimentação mais enérgica. E o Getúlio Vargas e outros líderes viram que ou a gente vai encabeçar essa revolução ou ela vai acontecer sem a gente. E foi o que de fato eles fizeram. Eles compraram a ideia. O Getúlio Vargas sempre teve uma postura política de esperar a coisa acontecer para ver qual decisão ele tomar. E quando ele viu, falou, a revolução vai acontecer, então vou liderar isso. Ele tomou a postura de líder nesse movimento e foi o principal símbolo, a figura central da Revolução de 30, que, como eu disse, também contou com o apoio dos tenentes. Depois das diversas batalhas que aconteceram, em um determinado momento, os militares da alta cúpula, não aqueles tenentistas, da alta cúpula, que eram aliados do governo, perceberam que a derrota era clara, que os revolucionários, ou que os golpistas, como você preferir chamar, iam conseguir aquilo que queriam. Então o que eles fizeram? Uma espécie de golpe dentro do golpe. Eles derrubaram o presidente da República, Washington Luiz, e tomaram o poder para si. Muitos aliancistas e revolucionários ficaram com medo, que é o seguinte, olha, a gente começou esse movimento para colocar o Getúlio Vargas no poder, que segundo a gente seria o presidente legítimo, e os outros militares tomaram lá e estão governando meio com uma junta provisória. E aí, esses militares se defendiam falando, não, a gente está governando provisoriamente, quando o Getúlio chegar no Rio de Janeiro, a gente vai ceder o poder para ele. Muita desconfiança aconteceu, mas de fato foi o que aconteceu. Quando o Getúlio chegou no Rio de Janeiro, ele assumiu como presidente, e a partir daí a gente tem o início daquilo que a gente chama de Era Vargas. E percebam como há uma similaridade no processo que estava acontecendo no mundo e que aconteceu no Brasil. Porque depois disso, vários governos populistas começaram a surgir na América Latina e aos moldes daquilo que é o fascismo italiano, aqui no Brasil, a gente teve uma ênfase muito grande na figura desse pai, desse Estado paternalista, né? E o pai, ele seria o Getúlio Vargas, a pessoa que vigia, que cuida e tal. E deu um molde para uma nova forma de fazer política, uma nova forma do Estado se comportar. E existe uma discussão muito grande se foi revolução ou se foi golpe. Bem, vamos lá. Toda revolução ela precede um golpe. A revolução ela é um golpe, porque ela é uma ruptura tão forte que vai tirar as pessoas que estão naquele poder. E a revolução não é algo constitucional, ela é algo inconstitucional. Então ela, de toda maneira, ela é um golpe. Às vezes a gente dá uma característica positiva, se a revolução é bom e se é golpe é ruim. Não, são movimentos políticos diferentes. Agora, se é uma revolução ou golpe, a gente precisa pensar que a principal diferença é a característica da revolução de mudar completamente aquilo que seria elite dominante. Então ela coloca novas pessoas nessa posição de domínio, enquanto o golpe ele tira pessoas pontuais e muda menos a estrutura daquele sistema. E daí a discussão seria, esse movimento de 30
mudou o sistema o suficiente ao ponto de criar uma nova classe dominante? Se sim, aí a gente poderia chamar de uma revolução. Agora, se não mudou, aí seria o golpe. Ao meu ver, eu acho que talvez a palavra golpe é mais adequada, porque muitos políticos oportunistas se tornaram a favor da revolução no dia seguinte. Quando viu que o negócio deu certo, quando viu revolução usando o termo da época, né? Quando viu que o negócio foi pra frente, eles falaram, opa, sou revolucionário desde criancinha, e foram mantidos. Então a relação com o café, que foi muito criticada durante o momento, perdurou durante toda a era Vargas. Então assim, mudou, mas nem tanto. Eu não acho que foi algo revolucionário ao ponto de mudar o Estado brasileiro, mas foi uma mudança muito impactante, e se foi um golpe muito profundo, tá? Mas deixa aqui nos comentários o que você acha que foi. Foi um golpe ou foi uma revolução? E comenta o que você achou do vídeo e se gostaria de mais vídeos sobre história dessa maneira. Seu like, se inscreva no canal e tchau!